Nós vamos chamar para fala agora do nosso patrocinador Platina, a Infoprice. E vamos começar recebendo o CEO, Paulo Garcia. Senhor Paulo? Por favor, fique à vontade. O palco é seu. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Espero que tenham conseguido almoçar bem. Tá todo mundo me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Conseguem me ouvir? Positivo. Pessoal, boa tarde. Primeiro, parabéns à Abras pela realização de mais um grande evento. É um prazer estar aqui com vocês. A gente vai falar um pouco sobre como aumentar sua rentabilidade com precificação inteligente, que eu acho que é um tema do interesse de absolutamente todos aqui. Falando rapidinho sobre mim, eu sou o Paulo, CEO e cofundador da Infoprice, e tenho o prazer de dizer que dedico 100% da minha vida para levar inovação e melhorias para o varejo nacional. E falando da Infoprice, justamente essa é a nossa missão. A gente quer simplificar o varejo para que ele atinja o seu potencial máximo. E hoje é um dia bastante feliz, porque na verdade, justamente nessa virada de quarter, a gente comemora aí o nosso 200º cliente. É uma honra poder estar aqui com vocês, falar isso e mostrar inclusive essa crescente que reflete a adoção do pricing no Brasil. Isso é muito legal de mostrar. Bom, pessoal, qual que é o desafio que a gente ajuda vocês a resolver, basicamente? Todo mundo aqui é varejista, vocês sabem a infinidade de produtos que vocês vendem nas suas lojas. Qual o preço correto para você colocar nos seus 10, 15, 20 mil itens distintos? E como você vai fazer isso, sendo que você tem 1, 2, 3 concorrentes ao seu redor que você também não sabe exatamente quais são os preços dele? Análise combinatória para você arbitrar que você quer ficar com preço mais barato, igual ou maior, relação uma loja a uma loja, já dá um número completamente absurdo. E a gente soma nessa história uma outra dose de complexidade que é a nossa realidade atual. A multicanalidade, ela já é uma realidade no Brasil. Hoje o consumidor ele consegue comprar na loja, ele consegue comprar e retirar na loja, compra online e retira na loja, compra no Super App, ele é impactado de várias formas distintas. Soma tudo isso no problema matemático que eu falei antes e a gente tem uma complexidade gigantesca que a gente está aqui para tentar ajudar. Porque se a gente conseguir resolver essa equação, o prêmio no fim do túnel é muito valoroso. No mercado americano, o mercado mais maduro em precificação inteligente, você tem no report da Gartner mostrando que o varejo consegue ter acréscimos de 10% no lucro bruto quando ele faz precificação inteligente. O que quer dizer 10% de lucro bruto, pessoal? Fazendo uma DRE ultra simplificada aqui, para quem ganha 100 tem uma margem de 30, de despesas de 28 e sobra 2 no final. A hora que você coloca 10% a mais de lucro bruto, a gente está falando de eventualmente mais do que dobrar o resultado operacional. O quanto que isso não pode ser impactante na realidade das empresas de cada um de vocês. Eu não tenho dúvida que pode ser muito impactante. É uma jornada chegar até lá. E a gente não precisa falar do mercado americano, não. Eu quero trazer para vocês um case recente de um varejo pequeno no Brasil, onde a gente foi em apenas 5 categorias, um varejo de 4 lojas, e a gente conseguiu subir 3,8 pontos percentuais relacionado a outubro, e no compound aqui dos 4 meses seguintes, a gente deu um resultado aí de R$83 mil, que era basicamente o que ele fazia um mês apenas nessas categorias. Isso, que é um exemplo pequeno do que pode ser feito na rede toda, em todas as lojas, e pode gerar um ganho que vai mudar a sua empresa de patamar. Como que a gente faz isso, pessoal? Primeiro passo, classificação estratégica própria. O que isso quer dizer? Quem são vocês? Como vocês querem levar seu serviço para o mercado? Qual que é o nível de serviço que vocês querem ter? Qual que é o sortimento que vocês querem ter? Qual que é a aplicabilidade de promoções, preços regulares? O jogo do preço é um jogo de inteligência e é um jogo de balanceamento. Ninguém aqui quer ficar brigando preço com atacarejo que abriu na sua cidade. Não é isso que tem que ser feito. A gente tem que mapear qual que é a estratégia correta para que a gente possa traduzir isso em ações inteligentes depois. Quais são os reais concorrentes? Existem formas de saber quem são. Você pode perguntar para o gerente da sua loja, ele vai te falar quem que é o seu concorrente. Mas você também pode entender qual que é o mix de quem está ao teu redor, a similaridade de produtos e a comparabilidade do índice de competitividade para mapear com mais precisão quem são seus reais concorrentes. Você vai precisar saber disso para que você depois consiga entender o seu próprio comportamento de preços.
Isso aqui, pessoal, antes de eu falar do terceiro ponto, é o resultado da ação que a gente fez ontem. A gente, inclusive, ela vai continuar rodando hoje, a gente perguntou qual era o preço de uma Coca, de um Wafer Kit Kat e de um Dove original. Olha só, o preço da Coca todo mundo sabe falar com alguma precisão, mas quando a gente entra no Dove, a gente tem uma dispersão muito maior. E não ocasionalmente acontece que a Coca é um item super sensível e o Dove ele não é um item sensível. Isso é o que acontece no dia a dia. Vocês têm que entender como que o consumidor entende os seus preços, qual que é a percepção, qual que é a sensibilidade dele quanto aos preços que você coloca. Isso diz respeito a você e diz respeito aos seus concorrentes. E a forma da gente fazer isso não é simplesmente analisando o que vende mais. Uma classificação de sensibilidade adequada, ela deve levar em consideração qual que é o volume, por óbvio, mas também a penetração de cada produto nos tickets, a frequência de compra e a elasticidade dos mesmos. Isso tudo a gente faz analisando o seu histórico. Quarto ponto, a gente precisa ter dados externos para comparar. Então a gente entendeu qual que é o nosso comportamento próprio, mas como que o mercado se compara? A gente precisa definir qual que é a metodologia de acompanhamento da concorrência, quais ferramentas e qual frequência a gente vai olhar. E 2 pontos chaves, pessoal. Buscar dados granulares. O que é buscar dado granular? É fugir da média. Ninguém quer ser meio vivo, meio morto. A gente precisa entender exatamente o que o nosso concorrente está fazendo, porque a gente vai ter que agir de acordo e ampliar visibilidade sobre a sua venda. Isso aqui é contraintuitivo. Todo mundo quer olhar, porra, eu vou olhar para o preço da cerveja Pilsen. Claro que tem que olhar para o preço da cerveja Pilsen. Ela é bastante representativa na sua venda, mas você não vai ficar olhando só para os itens da sua curva A, porque aqui muitas vezes é onde você vai brigar por preço. Você precisa ampliar esse espectro e olhar para todo o resto do seu mix, todo o resto da sua curva, né? Dessa forma você consegue trabalhar de uma forma coerente, porque aqui a gente está falando de um conceito de cesta. O cliente não entra na sua loja para comprar exclusivamente um sabonete e sai. Ele compra uma cesta de produtos. Via de regra é isso que acontece. Então, precisamos trabalhar de acordo com esse comportamento também. Depois que a gente já entendeu os dados próprios, entendemos os dados da concorrência, a gente precisa mapear as oportunidades. Onde estão as minhas oportunidades de margem por categoria e onde estão as minhas oportunidades de competitividade. Isso tudo é necessário ser entendido para que possa ser traduzido numa política de precificação, uma política de pricing, que vai ser acompanhada por metas. Nós temos que ter metas claras a perseguir. Porque isso é uma jornada, não é um botão que a gente aperta. Isso precisa ser construído. Sexto passo, automatizar isso tudo. Como eu falei, o desafio matemático é grande. Se você não tem um processo bem estruturado, amplamente apoiado por tecnologia, você não consegue fazer isso uma realidade. Então você precisa implementar regras, implementar limites, para que você consiga aferir o resultado que você almeja. E por fim, pessoal, muito importante, a parte da governança. Aqui eu falo que é o encontro da tradição com a inovação, com a novidade. Vocês construíram empresas gigantescas, milionárias, bilionárias do zero, e óbvio que o olho do dono engorda o porco sim, e vai continuar engordando sempre. Então todo esse trabalho mastigado para chegar até aqui, ainda assim é super importante que ele passe por uma etapa de revisão, uma etapa onde a diretoria, onde os sócios, os donos possam olhar, entender, ter transparência sobre o que está acontecendo e ter o poder, ter a caneta de aprovar ou reprovar. E no final a gente itera, né, pessoal? A gente analisa e itera. Acompanhamento dos KPIs, revisão periódica da estratégia e revisão das regras para que com o tempo a gente busque o resultado que a gente está falando aqui. Bom, eu falei diversas coisas muito rápidas, isso é um passo a passo que depois a gente pode explicar com mais calma, mas agora, pontos de atenção. Como que isso pode dar errado? Porque ainda que você faça tudo isso, se você não se atentar a essas 4 coisas, a gente pode ter um problema. Primeiro ponto, cultura. A companhia tem que entender que precificação inteligente é algo positivo para ela. Isso necessariamente tem que vir top-down dos donos e dos sócios e tem que ser refletido na companhia toda, porque é uma construção que vai ser feita. Segundo ponto, equipe. Além de ter uma equipe qualificada, tecnicamente isso é necessário, isso pode ser desenvolvido, você precisa ter uma equipe que seja aderente à cultura que eu acabei de mencionar. Terceiro ponto, processos. Processos em qual aspecto?
a companhia é grande, várias pessoas fazem diversas coisas. Você tem que ter essa jornada bem construída e uma matriz de responsabilidades bem associada a cada um dos seus colaboradores que vão estar envolvidos nessa jornada, para que o processo em si corra bem e para que a comunicação paralela ao processo corra melhor ainda. Porque uma certeza a gente tem é que no começo isso vai descarrilar, mas se você tem uma comunicação positiva, você consegue colocar back on track. E por fim, integridade dos dados. Hoje todo mundo tem software para tudo, planilha para tudo. Mas como diz o ditado, quem tem um relógio sabe dizer que horas são. Quem tem dois tem dúvida. Então, se você tem um lugar que fala a tua margem, você precisa que todo o ferramental da tua companhia fale uma mesma margem, fale o mesmo número de venda. Isso é imprescindível, porque se não for dessa forma, você descredibiliza uma solução ou outra e o processo pode cair por baixo, porque daí a gente acaba afetando o time e a cultura vai por água abaixo. 4 pontos imprescindíveis, pessoal. Bom, se eu pudesse resumir um pouco do que eu falei aqui para vocês, precificação inteligente ela é menos esforço e mais lucro. Mas para fazer isso, a gente precisa necessariamente olhar para a parte estratégica, para a parte de dados e analytics da companhia e para a parte de inteligência em si e processos. Com esses 3 pilares bem aprofundados, a gente consegue trazer um resultado muito legal para vocês, como a gente vem trazendo ao longo desses 10 anos de jornada e, aliás, muito feliz ontem de ver diversos dos nossos clientes aqui na premiação dos 30 maiores. 30 maiores à parte, vamos falar dos não tão grandes, porque a gente entende que precificação inteligente é para todo mundo. E a gente queria dar essa mensagem para quem acha que talvez seja uma realidade distante. Uma estratégia para quem nunca fez nada de pricing começar amanhã e já poder trazer resultado para a companhia. Cria uma lista com seus produtos menos sensíveis. Pega os seus itens da curva CD para facilitar. Monitora cada um desses no seu concorrente. Não precisa ter uma frequência alta de acompanhamento. Se fizer uma vez por mês, isso aqui já está mais do que excelente. Defina um preço a 99% de CPI. O que isso quer dizer? Vou ficar 1% mais barato que meu concorrente em todos esses itens C e D. Veja o resultado acontecer. Se não entendeu, eu vou repetir. Cria uma lista com os menos sensíveis, pesquisa na concorrência, uma vez por mês está ótimo, 99% de CPI e pare de deixar dinheiro na mesa. Isso aqui é algo muito simples de ser feito, que qualquer um aqui, independente de solução, com um analista bom e um Excel consegue fazer e com certeza já dá um resultado legal para vocês. Mas a nossa missão aqui não é falar de Excel, a nossa missão é também falar de tecnologia, de inovação, afinal somos uma empresa de tecnologia focada exclusivamente no varejo. E se isso tudo desse para ficar ainda mais fácil, gerar mais resultados? Bom, pessoal, é com bastante orgulho que a gente traz inovação para essa feira, que é uma feira de inovação, falar sobre precificação otimizada, módulos de inteligência artificial somados a cada uma dessas etapas do processo, onde a gente vai conseguir traduzir a estratégia e chegar em pontos ótimos, refinar tudo aquilo que a gente já falou até aqui. Isso aqui, pessoal, a gente fala com bastante orgulho, porque quando eu falo do caráter, da novidade do que a gente traz, mesmo comparado com diversas soluções muito boas lá de fora, soluções estrangeiras, a solução que a gente desenvolve aqui, ela foi considerada de fato uma inovação a ponto da Agência de Fomento, Apoio à Pesquisa, Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, investir a fundo perdido para que nós pudéssemos desenvolver isso e levar para o mercado varejista nacional. Isso é parte da nossa missão, poder democratizar uma tecnologia nacional para o mercado nacional e fazer com que todos, independente de tamanho, consigam competir de forma inteligente, ter a vida mais fácil e chegar em melhores resultados. E não apenas algoritmos, mas também toda a parte de interatividade, trazendo para dentro também o que a gente teve de novidade recentemente com os modelos de linguagem, como todos aqui com certeza viram em notícias, com o ChatGPT e afins. Isso tudo está prestes a estar disponível no nosso produto para os nossos parceiros e futuros parceiros também. Bom, pessoal, para finalizar, uma reflexão, tá? Especialmente para quem ainda não olha para a precificação com a atenção que eu acho que deveria ter. Isso aqui é um ábaco.
foi inventado em 2500 a.C. Foi a primeira evolução depois da mão e da pedra para fazer conta. Em 1800 veio a caixa registradora mecânica, logo depois da calculadora de Pascal. Em 1970 a gente teve uma série de novidades. A calculadora digital, a gente teve o primeiro computador pessoal e nós tivemos também o primeiro software de planilha, antes do Excel. A evolução do poder computacional ela foi muito grande e em 90, década de 90, em paralelo, a evolução do poder de disseminação de dados, a velocidade de tráfego de dados com a chegada da internet. Duvido que alguém aqui falaria para sua empresa, falar, pessoal, vamos parar de usar Excel hoje, vamos parar de usar computador, que isso não faz sentido. Ninguém falaria isso. Pensem em precificação inteligente, em software de pricing, da mesma forma. Porque ontem, pricing não era possível. Mas entendam que hoje é inevitável. Todos vocês precisam olhar com atenção e vocês vão chegar em resultados melhores e é nosso papel ajudá-los nessa jornada. Obrigado. Não sei se eu...